Como esperado, gestão de expectativa vai ser uma tônica, né, para a torcida do Botafogo. Eu vou falar sobre tudo isso, obviamente, depois da vinheta. Olá, eu sou o Caboclo, Társilo Delfim, mais uma vez aqui trazendo um pouco de conhecimento para vocês, um pouco de conteúdo para vocês. E, obviamente, que a gente vai falar sobre as primeiras experiências que a gente teve com o técnico Arthur Jorge no Botafogo e tudo que está acontecendo, principalmente naquilo que a gente consegue ver dentro de campo, mas vou tentar dar meus palpites aqui também fora do que acontece fora de campo e por que isso reflete nos resultados que o Botafogo vem obtendo recentemente. Eu quero pedir para você, antes de mais nada, que se você gosta do meu trabalho, se você apoia aqui o meu canal, eu gostaria de pedir para que você deixasse o seu like agora, no começo do vídeo, e também para que você se inscrevesse também aqui no canal e acionar o sininho, porque isso faz com que você receba uma notificação todas as vezes que eu subir um conteúdo novo aqui para o canal. Além disso, se você gosta do meu trabalho, compartilhe esse canal, compartilhe esse vídeo em todos os seus grupos de WhatsApp. E se você quiser apoiar o meu trabalho, você pode mandar um Pix para mim no seguinte endereço, canaldocaboclo@gmail.com. Essa é a minha chave de Pix. Isso faz com que eu consiga permanecer com o canal no ar, isso fortalece bastante o meu trabalho aqui, ajuda muito o meu trabalho e, obviamente, né, eu estou colocando o Pix à disposição de vocês. Se vocês quiserem enviar também perguntas, comentários, eu vou ficar muito feliz em lê-los, né, nos próximos vídeos, beleza? Como todo mundo sabe, né, eu voltei a falar, digamos assim, né, aqui no YouTube, comecei o meu canal, eu tenho que agradecer demais o apoio que eu tenho recebido de muitos amigos, do Depp, do Antônio Bento, do Gustavo Chagas, do Vitor Bustamante, galera do Glorioso Connection, do seu Milton, que me convidou também lá para o canal dele, Tradição Botafoguense. E eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz, né, de poder voltar a me comunicar diretamente com você. Nós somos torcedores, né? É muito bacana quando a gente tem esse canal de diálogo, né, digamos assim. Porém, né, como já havia dito, inclusive em vídeos anteriores, né, aqui do meu próprio canal, se tem uma coisa difícil que vocês vão me ver fazendo, é uma live pré-jogo, uma live pós-jogo e principalmente no calor do momento, seja ele bom ou seja ele ruim. Por quê? Porque, primeiro, né, já existe uma quantidade muito grande, né, de colegas meus, amigos meus, irmãos meus fazendo trabalhos excelentes, né, entregando conteúdo para você aí, e você provavelmente não tem tempo de assistir tudo, principalmente ao vivo. Então, já sabendo que você opta, né, por alguns canais, eu prefiro que vocês assistam o que todo mundo está falando, assim como eu estou fazendo isso também. E depois, o que eu faço? Eu elaboro as minhas ideias e trago aqui de uma maneira condensada, estudada, né, juntando também com algumas coisas que eu adiciono, aquilo que os meus amigos dizem, aquilo que o pessoal das mídias alternativas, alternativas eu não gosto desse termo, das mídias independentes alvinegras estão falando, e eu adiciono também alguma coisa, algum toque especial meu aqui, para que eu possa entregar para vocês um conteúdo sempre ponderado, sempre muito pensado, né, sem nenhum tipo de arrobo, né, digamos assim. E por mais chateado que você esteja, né, eu sei que a torcida do Botafogo está muito chateada com os 2 últimos jogos do Botafogo, mas mais do que isso, eu acho que a torcida do Botafogo está chateada há muito mais tempo, né? E isso, inclusive, é uma característica desse vídeo que eu estou colocando aqui hoje para vocês, como que o tempo, né, ajuda, faz com que interfira, na verdade, na nossa gestão de expectativa. Existem pessoas envolvidas, né, nesse processo todo que a gente vai falar aqui. O Textor, existe o corpo diretor técnico do Botafogo e existe também a opinião
das mídias, né, tanto das mídias corporativas quanto das mídias alvinegras. Existe a minha, existe a sua, né? Existe a expectativa de todo mundo. Eu diria para você que todos nós temos tempos muito diferentes e isso faz muita diferença na análise que a gente vai fazer, beleza? Eu quero começar pelo seguinte: a primeira coisa que eu quero já tirar da reta é que muita gente, eu vi, né, muita gente assim, no momento que o Botafogo perde o jogo para o Cruzeiro, no apito final do jogo, eu vi muita gente comentando no X, né, ex-Twitter, de que o trabalho do Fábio Matias foi totalmente destruído e que o que foi colocado no lugar vai demorar muito para se organizar. Isso é metade verdade, metade mentira, na verdade, ou engano. O trabalho do Fábio Matias no Botafogo, ele obteve resultados muito expressivos num contexto extremamente específico, tá? De todos os jogos que ele teve, e eu sempre vou repetir isso aqui, que é para trazer um pouco de clareza às ideias das pessoas. De todos os jogos que ele teve, a maioria deles foram disputados contra adversários extremamente frágeis, alguns deles, inclusive, sem divisão no futebol nacional. E é de se esperar, pelo menos, que uma equipe profissional de futebol jogando contra times com formação quase que semi-amadora, você se imponha fisicamente, taticamente, tecnicamente, e não deveria nem levar gol, e a gente levou, tá? Isso não significa dizer que o trabalho do Fábio Matias, tenha sido ruim e que ele não tenha merecido a sua renovação de contrato com o Botafogo. Ao contrário, eu defendi e defendo que ele faça parte da comissão técnica do Botafogo permanente e que deem a ele também um plano de carreira para que ele possa se desenvolver. Mas a gente tem essa sensação de que o Fábio Matias fez um grande trabalho no Botafogo e que daria para seguir com ele, porque os resultados imediatos do Fábio Matias foram bons, né? A saber, eu não gosto nem de chamar isso de título, mas o fato dele ter conseguido as vitórias que ele conseguiu na Taça Rio, fazendo inclusive com que alguns jogadores retomassem confiança, e a classificação, né, para a fase de grupos da Libertadores, vencendo 2 adversários, o Aurora, fraquíssimo Aurora, tá? E depois o Bragantino, naquele duelo onde o Botafogo foi muito mal, foi amplamente dominado pelo Bragantino, mas aproveitou muito bem as chances que teve, né? A gente viu um Botafogo extremamente reativo, um Botafogo defensivo, jogando muito realmente em transição, aproveitando os espaços que o Bragantino dava e que fornecia para o Botafogo a velocidade, para a velocidade do Júnior Santos aproveitar os espaços, e o Botafogo acabou eliminando o Bragantino. E a gente tem, né, logo em seguida, o jogo, né, contra o Júnior Barranquilla, onde a gente leva um 3-0 no primeiro tempo, poderia ter sido mais, inclusive poderia ter sido mais no segundo tempo, e ali ficou flagrante a falta de repertório e a falta ainda, talvez, de envergadura para o Fábio Matias liderar um processo como o que a gente tem. Mas por que ficou na cabeça das pessoas que o Fábio Matias, de repente, poderia ser o nome, né, para o Botafogo? Porque existe uma coisa aí, existem, na verdade, 2 fatores que influenciam demais. Influenciaram não somente a cabeça de muitos torcedores, influenciou também a cabeça de alguns diretores do Botafogo, que eram favoráveis à manutenção do Fábio Matias e à efetivação dele como técnico, influenciou jornalistas, tá? Jornalistas, inclusive, de grandes veículos, jornalistas que, inclusive, não costumam ser afoitos nas suas opiniões, tá? E também influenciou muita gente das mídias alvinegras, né? Pessoas assim de canais expressivos nas mídias alvinegras. E eu não estou apontando o dedo aqui, eu não estou falando isso, jogando a culpa em ninguém. Por que que isso parece ser quase que um senso comum? Tá? As coisas ganham um contorno de quase senso comum, que diante dos resultados que ele vinha obtendo, Fábio Matias deveria ter sido efetivado. Eu vou pedir a permissão de vocês para fazer uma digressão rápida aqui, para mostrar para vocês que toda vez que isso acontece,
isso é um padrão, toda vez que algum técnico dá resultados, né, imediatos, positivos, o pensamento de efetivação, né, e de prosseguimento nesse resultado, nesse projeto de resultados imediatos, logo é encampado por todo mundo. A gente precisa lembrar o seguinte: o futebol brasileiro, ele vive hoje talvez um dos maiores buracos, né, que a gente encontra em vários níveis, tecnicamente, economicamente não, porque a gente ainda é um celeiro de exportação de muitos jogadores, mas vocês veem pelas organizações dos campeonatos que a gente tem, né, como a CBF trata o campeonato brasileiro, os campeonatos que ela organiza muito entre aspas, né? A gente vê pelo nível de arbitragem, a gente vê que o campeonato brasileiro, na minha opinião, ele não está sob suspeita, tá? O campeonato brasileiro está comprometido, está totalmente corrompido. E a primeira rodada do Campeonato Brasileiro deixou isso muito claro, mas isso é assunto para um outro momento. A gente vê, inclusive, como que equipes que priorizaram justamente essa filosofia do resultado imediato acabam, às vezes, sobressaindo, né? Mas a gente também tem outros parâmetros aqui para mostrar. O importante é a gente lembrar o seguinte: esse buraco que o futebol brasileiro se encontra, ele é muito mais evidente quando a gente olha para outros países e para outros campeonatos. E ele fica muito gritante quando a gente vê os resultados, por exemplo, da seleção brasileira e a participação da seleção brasileira nas últimas Copas do Mundo. O Brasil foi campeão do mundo em 2002, com o Filipão, e a gente teve, antes do Filipão, nos anos 90, né, digamos assim, um período onde reinou no Brasil um sistema de jogo, ou sistemas de jogo, onde alguns técnicos foram muito expoentes desse sistema. Então, a gente pode dizer que anos 90 no Brasil foi a década, na verdade, que se consolidou no Brasil o que o pessoal chama de futebol de resultados. E isso se vê pela quantidade de técnicos, na verdade, perdendo o emprego, sendo substituídos, e a quantidade de técnicos, a rotatividade de técnicos no Brasil nos anos 90 é algo assim assustador, com coisas parecidas com. Assim, chega a ser caricato. Assim, às vezes, técnicos com 3, 4 jogos à frente das equipes eram demitidos e contratados por outras equipes quase que imediatamente. Era comum você ver um técnico ser diretor, dirigir a mesma uma equipe, por exemplo. Aliás, era comum você ver um técnico dirigir pelo menos 5, 6 equipes no mesmo ano, na mesma temporada. Uma coisa assim completamente absurda, completamente fora do comum. Mas mistura-se a isso, tá, a capacidade que uma escola específica brasileira de futebol se notabilizou em conseguir entregar esses resultados. Eu estou falando da Escola Gaúcha de Futebol. E eu vou tomar muito cuidado para falar da Escola Gaúcha de Futebol aqui, para não ofender ninguém, para ninguém achar que eu estou aqui criticando a Escola Gaúcha. Pelo contrário, vou fazer aqui elogios, mas eu também tenho minhas críticas. Antes de mais nada, eu quero solicitar para vocês que estão me assistindo aqui agora, para você que está assistindo esse vídeo aqui agora, para você se aprofundar mais na questão da Escola Gaúcha, tá? Eu indico fortemente que vocês assistam, vou deixar, inclusive, na descrição desse vídeo aqui, uma entrevista que foi feita no Pitch Invaders da Futuri, pelo meu querido amigo Gabriel Correia, grande abraço para ele aí, e pelo Eduardo Dias também. Eles entrevistaram o jornalista Felipe Duarte, tá? O Felipe Duarte, que também é gaúcho. E o Felipe Duarte, ele lança, tá, esse livro aqui, que é o Escola Gaúcha de Futebol, pela editora Ludopédio, tá? Uma leitura muito gostosa, muito fácil, muito tranquila, em um livro que traz, que desmistifica bastante tudo aquilo que a gente fala e pensa que sabe sobre a escola gaúcha, tá? Mas, assim, falando em letras bem gerais, né, de forma bem geral, sem querer dar nenhum tipo de spoiler do livro, e também, né, sem querer tecer nenhum tipo de crítica, até porque o meu foco não é isso, necessariamente, é importante a gente pensar que a escola gaúcha é extremamente influente no Brasil. A escola gaúcha, né,
notadamente, né, modernamente, a gente pode dizer, ela se divide, ela bifurca entre esses dois caras aí. O Carlos Froner, que vocês estão vendo aí de preto, que foi um técnico 11 vezes campeão gaúcho, é um técnico muito vencedor, no futebol brasileiro, inclusive, e adepto de um futebol muito físico, um futebol de resultado, às vezes jogando feio, né? Não importava, né, jogar bonito, importava vencer, né, com ocupação de espaço na área defensiva muito, muito forte e muita velocidade para que você pudesse sair em contra-ataques, ou seja, o futebol que a gente entende mesmo como resultadista. E do lado dele aí, com o uniforme do Palmeiras, inclusive, o Enio Andrade, que já era um adepto de uma escola, de um futebol mais de toque de bola, de um futebol mais refinado, de aproximação e triangulações. Só que se a gente resumir o futebol gaúcho, essas duas figuras aí, como a minha própria frase já diz, é simplificar demais, é resumir demais. Essa árvore genealógica que eu estou mostrando aqui para vocês, vocês podem ver como a bifurcação, né, ela acontece mesmo, mas ela não começa, na verdade, com o Carlos Froner, né? Ela tem, na verdade, outras origens, outros técnicos que vieram antes do Froner, antes do Enio Andrade, como o famoso, né, Oswaldo Brandão, né? E assim, tem o Otto também, é muito, muito famoso nesse sentido. Então, assim, não dá para simplificar e colocar todo mundo dentro de uma caixinha apenas. Mas dá para, de repente, dar uma vaga ideia do que a gente chama de escola gaúcha. O Carlos Froner, por exemplo, que era adepto desse jogo mais físico, ele tem como grandes discípulos o Filipão, o, o Cláudio Duarte, o Dunga, né, o Celso Roth, que vocês estão vendo ali em cima, o Argel Fuchs, né, que está ali em cima também. Todos muito conhecidos do público brasileiro, né? E tem, entre outros aí, que eu estou citando aqui só os famosos, os mais famosos, talvez. E do pessoal do Enio Andrade, do lado do Enio Andrade, ali à direita, vocês estão vendo ali que tem o Falcão, tem o próprio Mano Menezes, tem o próprio Tite, o Roger Machado, o Odair Hellmann, o Thiago Nunes, né? Que é dessa escola também. E ali embaixo, ó, você está vendo, né, que está fora dessa bifurcação dois nomes interessantes, tá? O Renato Portaluppi e o Valdir Espinosa. Valdir Espinosa, esse que teve uma história marcante demais no Botafogo, uma identificação marcante demais no Botafogo, e ele está fora daquela bifurcação porque o Valdir Espinosa, ele, na verdade, ele conseguiu reunir nas equipes dele, ele falava isso de maneira bem aberta, de maneira bem clara para quem quisesse ouvir. Ele, na verdade, era adepto de fundir as duas escolas gaúchas, os dois conceitos, né, de um futebol de muita pegada, de muita marcação, mas ao mesmo tempo que não abrisse mão de um bom toque de bola, refinado, de jogadores com bastante técnica. O Botafogo de 89, na essência, era isso, né? A gente tinha jogadores ali de muita técnica, Paulinho Criciúma, o próprio Maurício, um jogador que encarnava muito esse espírito era o Luizinho, no meio de campo ali do Botafogo, que era um jogador que ele reunia, né, muita virilidade, ele era baixinho, mas muito trancudo, né, troncudo, e chegava muito junto. Na zaga você tinha a combinação de dois zagueiros, isso é muito comum para a escola do Carlos Froner, por exemplo, um zagueiro muito técnico com um zagueiro muito mais de chegada, muito mais viril. Você tinha a combinação ali de Gotardo e Galvão. E depois, no decorrer da carreira do Gotardo, ele acaba se refinando e acaba se tornando um zagueiro tecnicamente muito superior aos demais da época dele. Se destaca demais, inclusive o próprio Wilson Gotardo. Enfim, isso foi só um apanhado, né? O que isso quer dizer? O que a gente. Isso a gente pensa da escola gaúcha, que a escola gaúcha é apenas uma escola de resultado, que está aqui para entregar resultado, que está aqui para jogar de forma recuada, recua todo mundo e sai na velocidade, e é jogo viril, é tudo uma guerra, parece que você está assistindo um eterno Grenal, que um jogo de 2-1, por exemplo, no Grenal, é comemorado como uma grande peleja, por aí vai. Eu não estou falando nada disso. O que eu estou querendo dizer é que o Felipe Duarte, inclusive, no livro dele, traz um detalhe, traz uma análise que eu gosto muito, que ele fala que os técnicos gaúchos eram grandes estudiosos, aliás, são
grandes estudiosos. O próprio Mano Menezes, o próprio Thiago Nunes, eles fazem esse movimento, inclusive o próprio Tite também, de sair do Brasil e beber na fonte de técnicos que estavam ditando, digamos, as tendências táticas no futebol europeu, né, onde as principais mudanças ocorrem. São técnicos que se abriram para estudar, para conseguir desenvolver o seu repertório e, quando voltassem para o Brasil, conseguissem implementar. Eu diria para vocês que esses técnicos, eles foram muito mais vítimas do futebol brasileiro do que o contrário. Porque o futebol brasileiro fez vítimas. O futebol brasileiro estagnou. O futebol brasileiro estagnou e de uma forma que eu diria para vocês quase que suicida e autofágica. Assim como a Inglaterra também estagnou durante um bom tempo, durante muitas e muitas décadas, principalmente passaram a viver somente daquele título que eles tinham de 1966. E virou uma coisa extremamente hermética. Não se comunicavam com o resto da Europa, não se comunicavam com o resto do mundo. O futebol inglês, né, era aquela coisa do chute para frente e vamos ver no que dá. E todo mundo entra na área para começar a chuveirar para a área. Assim, há muitas e muitas décadas que não é assim, né? Talvez há 2 décadas, talvez 3 décadas, talvez, que o futebol inglês não é mais isso, tá? E muito por conta da influência de estrangeiros que chegaram, inclusive, na Premier League. Aliás, a fundação da Premier League, o começo da Premier League, meio que marca, né, um novo começo, né, do futebol inglês, mas que demora, na verdade, um pouco para ganhar essas características desse futebol espetacular que a gente vê hoje em dia, principalmente a nível de clube, muito mais a nível de clube do que a nível de seleção. A seleção inglesa é muito chata de se assistir, principalmente porque tem um técnico chato, que não quer dizer nada, um técnico totalmente água de chuchu, na minha opinião, que é o Gareth Southgate, que não traz nada de novo, né, para a seleção. Inclusive, é uma coisa até contrassensual, né, você pensar que o maior campeonato de futebol do mundo tem um técnico tão inexpressivo na seleção. O que mostra, né, que confederação pensa futebol de uma forma e uma liga profissional pensa futebol de uma outra forma. Não é coincidência que a gente vê exatamente o mesmo tipo de problema ocorrendo no Brasil. E no Brasil a coisa fica pior, porque com o nível de amadorismo com que os clubes são geridos ainda, né, mesmo os clubes que estão tentando se profissionalizar, é muito comum a busca por resultados imediatos também, principalmente porque a organização dos clubes como estrutura social, de quadro social, onde existe um calendário eleitoral, onde o presidente, no exercício, precisa dar resultados, do contrário, ele não consegue se reeleger, faz com que o dirigente brasileiro sempre busque resultado imediato. Então, por mais que a escola gaúcha tenha dado ao Brasil coisas muito boas, né, como técnicos muito estudiosos, e também tenha dado ao Brasil uma certa fossilização de um estilo de jogo que, na verdade, acaba menosprezando, não digo menosprezando, mas subutilizando todo aquele talento que o futebol brasileiro produz, né? Porque foca no resultado e foca na parte física, né, digamos assim, com todas as contradições que a escola gaúcha deu para o futebol brasileiro, ela também é vítima do resultadismo, do amadorismo, da gestão de clubes, ditos clubes ainda associativos com calendários eleitorais. Isso cobra um preço muito alto. O que a gente vê nos campos é técnicos que não conseguem desenvolver nenhum tipo de trabalho longevo e são demitidos numa média de 6 meses. Tá? A média de longevidade de um trabalho de um técnico no Brasil hoje é de 5,8 meses. Né? Isso é ridículo. Isso é simplesmente ridículo. Não existe nenhum projeto sério que possa ser desenvolvido, que possa ser realmente executado num prazo de somente 6 meses. Nada pode ser sério, nada pode ser duradouro nesse sentido. Então, por regra, no futebol brasileiro, um clube, né, em média, sem dar nenhum nome de clube aqui, um clube, em média, no futebol brasileiro vai ter 2 técnicos por ano.
E eu diria para vocês que essa média só está em 5,8 e não está mais baixa ainda, porque existem alguns técnicos no Brasil com trabalhos longevos, a saber, Vojvoda, né, o Fortaleza, o Abel, no Palmeiras, são dois exemplos de técnicos com trabalho bem longevos no futebol brasileiro. Bom, eu estou dando essa volta toda, né, para dizer para vocês o seguinte: isso virou o futebol brasileiro. E é isso que o Textor se refere quando ele fala um jeito abrasileirado de jogar. O jeito abrasileirado de jogar é aquele jeito que produz o resultado imediato mais rápido. Ou seja, fecha a casinha, sai no contra-ataque, Jair Ventura, sai no contra-ataque que a gente vai conseguir pelo menos ganhar de 1-0. Se parar de tomar gol já tá bom, se puder ganhar de 1-0 tá bom, 1-1 é um excelente resultado. Então, esse pensamento é predominante hoje no Brasil, contaminou a imprensa, contaminou a opinião pública, contamina os dirigentes brasileiros também, que com muita frequência, né, olham para os resultados, não gostam, trocam de técnico. Às vezes os técnicos nem têm filosofias parecidas, mas acabam servindo o mesmo tipo de prato, né? E aí você vai ver sempre a mesmice imperando. Quando o Textor resolve romper com isso pela primeira vez, trazendo o Luiz Castro tem dificuldade em lidar com isso, porque ele passa a ser muito cobrado por resultados imediatos também, pela imprensa, pela mídia alternativa, independente, pela torcida, inclusive passa a sofrer pressão, inclusive do Clube Social Botafogo sobre a SAF, de certos elementos do Clube Social Botafogo, fazendo muita pressão em cima do Luiz Castro. O Luiz Castro, todo mundo sabe, depois que ele consegue consolidar o trabalho dele, vai muito bem, ele deixa o Botafogo, eu não estou aqui discutindo o contexto da saída dele, e a gente tem a substituição do Luiz Castro, digamos assim, de forma muito provisória, com o Caçapa, só para segurar um pouco o rojão, naqueles 4 jogos, e depois a chegada do Bruno Lage. Ali havia um senso de continuidade, pelo menos na cabeça do Textor, né, para que o Botafogo pudesse seguir ainda mais ou menos dentro da mesma filosofia, mas também de olho no resultado imediato, porque o Botafogo estava, né, no limiar de vencer um campeonato brasileiro, um feito que não ocorria há pelo menos 25 anos. E aí o trabalho do Bruno Lage começa a fazer água, jogadores começam a questionar, os dirigentes do Botafogo, ao invés de agirem de maneira profissional e intervirem no momento que precisava intervir, não interviram. A situação foge de controle. Você tem praticamente ali uma situação onde jogadores decidem e mais ou menos definem como que eles querem jogar e com qual técnico que eles querem jogar. Na verdade, eles escolhem um não técnico para que eles consigam ter um controle quase que total sobre a equipe, a escolha do Lúcio Flávio. Obviamente isso não podia dar certo, porque nunca deu certo na história do futebol, né? E o Textor concordando com isso também. E aí a pressão por resultados imediatos, por algo que fosse muito mais a cara do futebol brasileiro. A gente precisa de um técnico que entenda o futebol brasileiro. Esse era o discurso em toda a imprensa. A gente precisa de um técnico que entenda o futebol brasileiro. A gente precisa de alguém que fale a língua dos jogadores. Aí quem que eles trazem? Thiago Nunes, adepto do quê? Escola Gaúcha de Futebol, mas um técnico também, né, que teve algum sucesso no Atlético Paranaense, teve uma excelente passagem no Atlético Paranaense, mas que também foi vítima do resultadismo no Brasil, sendo demitido do Corinthians, sendo demitido do Grêmio, com seus problemas também, né, de relacionamento com jogadores. A gestão de grupo dele é muito ruim, e obviamente que o Thiago Nunes não era o cara para liderar o projeto do Botafogo, pelo menos não aquele projeto que o Textor tem na cabeça dele. A questão é que para o Textor faz muito sentido retomar o processo, retomar o projeto original, trazendo de volta as raízes daquilo que ele entende que deveria ser o Botafogo Way, que é trazer um técnico que ele gosta da escola portuguesa, embora inexperiente, que é o caso do Arthur Jorge, mas com todas essas características que ele apresentava, pelo menos no Braga,
para que ele consiga, inclusive, desenvolver esse trabalho no Botafogo e crescer com o Botafogo, diferentemente do Luiz Castro, que já chegava com muito mais rodagem, né, do que o próprio Arthur Jorge. Então, na cabeça do Textor, o Arthur Jorge tem todo o tempo do mundo. Na cabeça do Arthur Jorge, ele tem muito tempo, mas ao mesmo tempo ele também sabe que ele começa o trabalho dele já disputando o campeonato, assim como foi o Luiz Castro quando chegou no Botafogo em 2022, que reclamava muito do elenco, porque metade do elenco, até mais, talvez, eram jogadores oriundos da Série B. O que existe de similar hoje entre o começo do trabalho do Luiz Castro e o começo do trabalho do Arthur Jorge é que talvez o elenco do Botafogo hoje, boa parte dele tenha nível de Série B. Eu estou falando do Lucas Halter, eu estou falando do Hugo, eu estou falando de talvez o Bastos, eu estou falando de Rafael, que não consegue simplesmente estar fisicamente apto para jogar futebol, pelo menos não na demanda que o futebol exige. Eu estou falando do Marçal, que foi substituído no intervalo do jogo contra o Cruzeiro porque estava cansado. Ele jogou 45 minutos e estava cansado. Isso porque ele vinha de uma contusão também na virilha. E um detalhe importante que está passando despercebido em muitas análises é justamente o fato de esse começo de trabalho, a primeira semana de trabalho do Arthur Jorge, você já tem vários jogadores contundidos e contusões que são, na verdade, sintomáticas de um processo de preparação física muito deficiente para os padrões que o Arthur Jorge precisa para implementar o seu sistema de jogo, mas não ineficiente para aquele padrão resultadista que o Fábio Matias vinha implementando no Botafogo e que o Thiago Nunes chegou também a conseguir colocar para jogo no Botafogo. Então, além da disparidade tática, a disparidade física e técnica, tá, acabam também ficando extremamente flagrantes. Isso significa dizer que o Arthur Jorge, então, entende que ele tem o tempo necessário para fazer isso, mas também quer mostrar os resultados, porque ele precisa mostrar que o que ele tem em mente funciona e pode funcionar no Botafogo sem que ele precise piscar. E o que eu quero dizer com piscar significa abrir mão das suas convicções e implementar um sistema de jogo resultadista, abrasileirado, para que a gente consiga obter resultados imediatos. O Luiz Castro fez isso no ano de 2022, né, num determinado momento. Usou o sistema de fechar a casinha para depois começar a implementar alguns padrões que estavam dentro da sua filosofia de jogo. Já o Arthur Jorge, eu não sei se ele vai fazer isso, embora a torcida queira que ele faça. Já existe uma pressão muito grande por parte da torcida, já existe uma pressão, inclusive, muito grande por parte dos comentaristas nos programas esportivos, todos com o default do resultadismo do futebol brasileiro. A questão que a gente não sabe é se o Arthur Jorge vai ou não se submeter a isso. Palpite meu, eu acho que ele deveria mesclar, tá? Eu concordo com os 4 atacantes. Para mim não tem problema você jogar com os 4 atacantes, desde que os 4 atacantes tenham praticamente como um comportamento automático simplesmente não deixar com que a bola saia lá de trás da defesa adversária. E se você consegue incutir isso também na cabeça dos seus volantes, o que a gente viu nos primeiros 2 jogos é uma confusão, um barata voa, tá? E independente de altitude, a gente viu um Botafogo contra a LDU totalmente fora de compasso. E a gente viu um Botafogo contra o Cruzeiro, né, que estava em frangalhos, emocionalmente falando, com jogadores assim afastados do elenco, como é o caso do goleiro, né, do Rafael Cabral, trocando de técnico na semana do jogo, demitindo um técnico e contratando um técnico que estava na Série C, que já tinha sido técnico do time B do Cruzeiro, mas que no momento que ele é apontado como técnico, a torcida se revolta. Eles estavam falando em público zero, o estádio estava vazio, né? Para o tamanho que é o Mineirão e para o tamanho da torcida do Cruzeiro,
A gente pode dizer que o estádio estava vazio, não tinha pressão nenhuma, a pressão estava toda em cima deles. Nós fizemos o primeiro gol com menos de 5 minutos de jogo, tá? É simplesmente inacreditável que as falhas técnicas, as deficiências técnicas de muitos jogadores do Botafogo, como o Alter, como o Hugo, como o Jefinho, tá? Não consigo, não entra na minha cabeça o que o Jefinho fez naquele lance de conseguir recuperar, o Botafogo conseguir recuperar nos poucos momentos em que o quarteto de ataque fez a pressão necessária com a ajuda dos volantes, porque foi o Tietê que recupera aquela bola, inclusive, e que o Jefinho tem a possibilidade ali, duas possibilidades, e ele consegue errar. Ele tem ali a possibilidade de chutar para o gol, como foi a que ele fez, um gol daquele tamanho vazio, sem goleiro, e conseguir errar, ou a possibilidade de tocar para o companheiro Júnior Santos, que estava do lado dele e que ia pegar o gol completamente aberto também. Além disso, em vários outros momentos, o Jefinho foi muito mal. Então, assim, eu não tenho problema com 4 atacantes, mas de repente não precisam ser esses 4 atacantes. Você pode ter uma outra formação de 4 atacantes. Quem disse que o Romero não pode ser um atacante? Pode. O Eduardo, quando tiver recuperado mais uma lesão, se é que a gente vai poder contar com o Eduardo, ele pode também jogar um pouco mais adiantado, já jogou inclusive como centroavante no Botafogo. E você pode ter Júnior Santos e Luiz Henrique pelos lados. Aliás, o primeiro gol do Botafogo, né, foi uma jogada típica do Júnior Santos, de escapar na velocidade, driblar na velocidade, em projeção, em progressão, e levar até o fundo e cruzar para o meio da área, para que o Tiquinho pudesse aproveitar o espaço. Agora, é impossível para qualquer equipe, né, se ajustar em tão pouco tempo de trabalho. Impossível. As comparações são inevitáveis, todo mundo vai olhar para o Milito. Mas eu repito, a ruptura do trabalho do Filipão para o Milito, embora haja uma ruptura, é muito menor do que a ruptura entre tudo que foi feito no Botafogo de Lúcio Flávio para cá com a chegada do Arthur Jorge. O Arthur Jorge é como se ele estivesse resetando o sistema tático do Botafogo, implementando algo que ainda não havia sido colocado no lugar. Para o Textor está tudo bem. O Textor tem esse tempo, tá? Porque para ele o projeto do Botafogo na cabeça dele tem 2 anos e meio. E se o Botafogo não conquistar nenhum título esse ano, para ele está tudo bem. Aliás, não vai conquistar. Para ele está tudo bem. Para o Arthur Jorge também, tá? Ele sabe que ele tem o tempo para poder implementar tudo, porque foi isso que foi acordado com ele. Para a imprensa não está tudo bem, porque a imprensa vai cobrar resultados imediatos. Para a torcida do Botafogo, para nós, torcedores do Botafogo, também não está tudo bem, porque o nosso projeto não começa há 2 anos e meio, tá? Eu sou Botafogo há 48 anos, e há 48 anos, tá, que eu vejo o Botafogo sempre, né, com raras, na verdade, bons momentos do Botafogo são exceções, nesses meus 48 anos de vida, acompanhando o Botafogo, eu não tenho paciência, talvez, para esperar 2, 3, 4, 5 anos para pensar como projeto. Eu quero resultados agora também. Mas eu preciso entender. Agora, eu, Tarso, só posso falar por mim, não posso falar por você. Eu preciso entender, tá, que um projeto sério, para que ele possa maturar, ele nunca, jamais vai acontecer num período muito curto de tempo. Mas o meu lado torcedor, tá, vai sempre se chatear demais toda vez que o Botafogo apresentar aquilo que apresentou no domingo contra o Cruzeiro e apresentar o que apresentou contra a LDU. Paciência, eu não sei mais o que é isso. O que eu posso dizer para vocês é: acabou o jogo, eu respiro, paro, reflito. Só um tempinho depois que eu vou assistir tudo aquilo que eu tenho que assistir para que eu consiga elaborar. Feliz? Nem um pouco. Mas nem um pouco, tá? Para que o tal Botafogo Way consiga ser tirado do papel, ele deixe de ser somente uma abstração na cabeça do Textor e vire uma realidade, a gente ainda tem que caminhar muito, mas muito. Primeiro você precisa de pessoas muito competentes para dirigir o clube. Eu estou falando de um CEO competente, eu estou falando de um executivo de futebol que seja
muito competente nessa área e consiga fazer o trabalho necessário para poder reerguer o Botafogo. Eu estou falando de um gerente de futebol que tenha o expertise numa reconstrução de grupo e que traga os jogadores necessários. Eu estou falando de um Botafogo que precisa ser forte politicamente, muito bem representado junto às federações e à confederação. Eu estou falando do Botafogo que economicamente precisa ser forte, no sentido de que o gerenciamento dos recursos do Botafogo seja feito da melhor maneira possível e que a gente pelo menos tenha um CT onde tudo isso que eu estou falando aqui, para que ele seja verdade, para que ele seja concreto mesmo, comece a dar os resultados que, na minha opinião, são garotos bem formados, bem educados, conseguindo uma carreira boa como jogadores de futebol e que no momento que eles vierem a servir o Botafogo consigam nos dar alegrias, títulos, vitórias e que quando chegar o momento deles saírem daqui, né, e perseguirem sua carreira fora do país, que o Botafogo consiga fazer boas vendas e que o Botafogo consiga ganhar muito dinheiro nesse sentido. Mas isso está ainda, parece que a anos-luz da gente. O que a gente tem, na verdade, ainda é um puxadinho muito, na minha opinião, muito desorganizado ainda para que a gente consiga, pelo menos, chamar o que está acontecendo no Botafogo hoje de projeto. A gente ainda não tem um projeto, a gente tem uma abstração que o Textor chama de projeto e que, na cabeça do torcedor, ainda está longe de fazer sentido. Beleza? Desculpa ter me alongado tanto, esse vídeo aqui ficou extremamente extenso, mas é o acúmulo de 2 jogos, né? E eu prometo para vocês que eu não vou mais fazer nenhum tipo de vídeo assim tão comprido. Me perdoem, né, se eu me excedi demais dessa vez, mas se você gostou, já sabe, deixa seu like. Uma outra coisa que ajuda demais aqui no nosso conteúdo é você também se inscrever aqui no canal, acionar o sininho, e se você quiser apoiar o canal, manda um pix para mim, para canaldocaboclo@gmail.com, com perguntas, solicitações, com questionamentos, sugestões. Tudo que você mandar para mim lá, eu vou ler e prometo trazer para vocês aqui de volta. E coisa importante, né? Eu já estava esquecendo aqui, né? Extremamente importante, não posso esquecer, porque tem a flechada do caboclo. Eu queria, na verdade, usar uma flecha para acertar a defesa inteira do Botafogo, tá? Mas é impressionante como foi irresponsável o senhor Alexander Barbosa a fazer aquela falta criminosa no jogador Matheus Pereira do Cruzeiro e ali sim ter comprometido completamente a vitória do Botafogo, o resultado do Botafogo. E uma flechada também para o senhor Arthur Jorge, a sua primeira flechada, vou mandar 2 então, para que o senhor entenda que o Danilo Barbosa jamais pode ser reserva nesse time. Eu vou ficando por aqui. Enquanto tem bambu, tem flecha. Até a próxima.